Show me the money. Henrique Stetter, estamos diretamente aqui do Banco de Atacado para um episódio muito especial do Stock Pickers, hein? Sem dúvida, cola comigo. Depois da nossa plenária, a gente tem hoje a oportunidade de bater um papo aqui no estúdio do Infomoney dentro do Banco de Atacado. Tem uma galera muito importante em volta da gente, com certeza, olhando pelo espelho. O PIB do Brasil. E pensando, o que esses meninos vão falar hoje? Além de merda, coisas muito boas, com certeza. Mas o legal também é gravar aqui com a nossa equipe toda, né? Que tá aqui, ó, a equipe original do Stock Pickers tá conduzindo o programa. Tanaka ali nas picapes, Olavinho ali atrás também, Anderson, muito bom, muito bom. Posso puxar aqui, já começar para apresentar o nosso convidado? A gente tem um tempo reduzido, temos que ir direto ao ponto. Temos que ir direto ao ponto, né? Bom, a gente tá hoje aqui com uma pessoa que a gente ainda não teve o privilégio de entrevistar até agora. O Petrônio, que é gestor de crédito na Alcan. E, Petrônio, até pra gente começar a te apresentar para as pessoas, ao invés da gente fazer aquela pergunta, quem é você no mercado em 30 segundos padrão, você tem uma história de vida muito diferente das que a gente costuma receber aqui. Eu queria começar a destrinchá-la com você nesse comecinho de programa. O que você acha? Fechado. Primeiro, obrigado aí aos dois, né, Henrique e Lucas, pelo tempo. É um prazer estar falando com vocês e vamos lá, como vocês preferirem. Vamos lá. Cara, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, Henrique, um passarinho flamenguista. Eu suspeito quem suspeito de quem seja. Ele me contou que você quase virou missionário. Que história é essa? Isso é um pouco de exagero, mas eu de fato cheguei a pensar em ser padre e resolvi não seguir por esse caminho, mas quando eu estava noivo, um amigo falou para minha esposa que eu tinha decidido que eu ia ser padre e ela acreditou. Isso me deu um problema sério no momento. Então tinha um fundo de verdade aí. Mas acabei seguindo a vocação não do sacerdote, a vocação de ser pai, né? E me casei com ela, temos 3 filhos e de fato isso é uma vocação da vida. Talvez seja a coisa mais importante que eu tenha feito na minha vida, são os meus 3 filhos junto com a minha esposa. Agora, você estudou num dos melhores colégios do Rio, em tempo integral, coisa que não tinha na época. E esse mesmo passarinho também me contou que você sempre foi nerd, como a gente gosta de falar, né? Uma pessoa que sempre gostou muito de estudar e aprender. Eu queria saber como é que foi essa transição de um quase missionário para mercado financeiro. Como é que foi isso? Também não foi nem um pouco... não foi algo planejado, né? Eu era realmente nerd, né? Então, acho que eu sou ainda. A minha filha, quando descobriu isso, até ela descobriu isso, eu falei, pai, eu tenho certeza que você era nerd quando era criança. Eu falei, de fato. Acho que meu auge foi no mestrado, quando um professor entrou na sala de aula. Eu nem estava na sala de aula, eu já tinha saído do mestrado, fui visitar. Aí ele falou assim, Petrônio, você que é nerd, vamos ver se você resolve esse problema aqui. Se você não resolver, a turma tá livre, né? Mas eu gostava muito de estudar. Eu acho que, eu era obediente à minha mãe e meus pais, né? E eu tomei gosto pela questão do estudo. Então eu fui para a faculdade querendo fazer mestrado. Eu já queria. Você vê como é que a gente erra sempre sobre o futuro, né? Mas eu tinha claro que eu queria fazer mestrado, doutorado e dar aula. Então, durante a faculdade, eu já comecei a fazer matérias do mestrado da matemática. Aí eu tive a primeira mudança imprevisto, vamos dizer assim, foi que eu resolvi fazer mestrado de administração depois. Aí eu saí da faculdade, fui fazer administração. Não tinha a menor vontade para o mercado financeiro. Eu achava... Tinha um preconceito, na verdade, né? E quando eu fui fazer o doutorado, fui começar a fazer a aplicação para o doutorado, os professores da Copiad falaram assim, você não devia fazer o doutorado direto, você tinha que trabalhar algum momento na sua vida num trabalho fora do meio acadêmico, né? Para você saber melhor do que você está falando. Aí eu falei assim, cara, então eu vou para o mercado financeiro, que lá o pessoal trabalha mais e eu fico menos tempo, né? Cá estou há 27 anos, né? Mas nesses 27 anos, como foi essa trajetória? Você entrou em que área e como isso foi evoluindo? Eu entrei na área de crédito do Pactual, do Banco Pactual, hoje BTG Pactual. Que foi onde você conheceu o Duda? Foi onde eu conheci o Duda. E o Duda, ele sentava fisicamente próximo. A área de crédito do Pactual era muito pequena, hoje é grande pra caramba. Na época eram só 3 pessoas,
são dois grandes amigos, né? O André Fernandes, que está lá até hoje, e o Marcelo Almeida, que hoje é o chefe de crédito da 20. Era muito divertido, né? Mas, para falar a verdade, eu não sabia nem o que era crédito. Eu me lembro da entrevista para o banco, alguém, não lembro quem foi, mas me perguntaram se você emprestasse R$100 para alguém, né? E por um ano, você teria que cobrar quanto dessa pessoa, para um amigo seu, né? Quanto você deveria cobrar dela no ano seguinte, né? E eu falei assim, já sei, né? Preciso pegar o taxa livre de risco, né? E coloca lá, o CDI tá, sei lá, 10 e qualquer coisa, então você é 100 hoje, 110 daqui a um ano. Mas e a chance dele não pagar? Dependendo do amigo, né, Henrique? Tem uns que não pagam, não. Tem uma regra de crédito que você nunca deve emprestar dinheiro para amigo. Então, a resposta correta para essa pergunta é: eu não deveria emprestar coisa alguma. Né? Então eu errei 2 vezes, né? Porque eu percebi que talvez realmente existe uma chance de você não receber. Deveria ser um pouco a mais, mas quanto a mais? Eu não sabia responder, não tenho a menor ideia, nunca pensei nisso. Ou seja, não tinha a menor ideia do que é crédito, né? E me botaram para fazer crédito no banco logo no começo. E foi um aprendizado ininterrupto, né? Eu aprendi. Isso é uma coisa, eu acho que legal. Não sei se em qualquer atividade da vida, porque eu não fiz todas, né? Mas no mercado financeiro, ter trabalhado com crédito durante muito tempo, para mim foi um processo de aprendizado constante, o tempo todo, até hoje, sem parar. E isso no BTG, você ficou quanto tempo? Eu fiquei no BTG de 97 até 2001 e eu trabalhei basicamente no banco e com ex-sócios do banco que montaram gestoras. Eu acabei voltando para o banco 2006 até 2008 eu trabalhei basicamente no BTG, na Fiducia, que foi montada pelo Marcelo Serfati, a BR Investimentos, que com o Paulo Guedes, e na 20, né? E agora na Ocan? Isso estou falando da vida BTG e sócios do banco, que é grande parte. Tá. Nesse período, uma coisa que eu fiz diferente foi em final de 2018, meio de 18 ali, eu deu vontade de empreender. Eu achei que fazia sentido isso. E eu vim para São Paulo querendo montar uma gestora, uma atividade de crédito, mas eu mal comecei coincidências da vida, né? O Paulo Guedes virou ministro, o Montesano virou presidente do BNDES. Eu conheci o Montesano do Pactual e ele me convenceu a ficar como diretor de crédito do banco. Então eu fiquei responsável por toda a carteira de crédito do BNDES de 2019 até o começo de 22. Eu fui, acho que, o único diretor da história do BNDES que ficou com toda a carteira de crédito do banco. Nunca tinha acontecido e já não é mais assim também. E aí depois do BNDES... Ocan. E hoje você faz o que lá exatamente? Na Ocan eu sou responsável pelos fundos de crédito, pela gestão dos fundos, pensar um pouco na estratégia de crédito. É uma troca o tempo todo, né? Então, assim, isso é uma coisa muito legal na Ocan e o Duda que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Como eu falei, eu já conheci o Duda desde do Pactual, né? Então, a gente é sócio da Ocan, do todo, né? Então, tenta ajudar o máximo que puder, em todos os segmentos. Mas o meu foco é em crédito, na estratégia de crédito, gestão de crédito e o que é interessante para crédito é que, assim, o time de crédito sempre é menor. De forma geral, é um time pequeno. E você precisa, eu acho que, de alguns elementos para fazer crédito bem feito. Da maneira que sempre tem mais de uma receita para fazer um bolo, né? Do jeito que eu aprendi, a forma que eu faço muito, é sempre usar muito o ambiente macroeconômico, né, como sendo um pano de fundo para você tomar decisão, e tendências micro. Então a gente acaba ficando muito próximo do time macro e do time de equities também, né? Mas aí tem muita troca, que eu acho que é importante, mas assim, o foco aqui é crédito.
Perfeito. Então, do macro ao micro, Henrique Stetter, quer começar aí com o macro? Pega o micro aqui. Bora. Só antes eu queria tirar uma dúvida, porque o Petrônio falou que tá nesse mercado há quase 30 anos, né? Bastante Ele tempo. falou que é um processo de aprendizado contínuo, crédito. Ele entrou em 97, né? Pois é. A gente nasceu em 97. Verdade. Petrônio, assim, se você pudesse dizer qual foi o último, ou um dos últimos aprendizados que você teve depois de toda essa trajetória? Porque volta e meia a gente tem alguns eventos de crédito que chamam a atenção do mercado e meio que ninguém estava esperando, né? Qual foi o seu último aprendizado nesse sentido? Vamos lá. Tem aprendizado e confirmação, né? Perfeito. Então, ano passado acho que é um ano para você aprender muita coisa, porque foi um ano difícil e que aconteceram eventos pouco comuns, né? Então a gente teve 2 eventos de crédito muito relevantes no começo do ano passado, e uma coisa que eu aprendi no ano passado, mais crédito brasileiro, né? É que o mercado de crédito brasileiro está líquido. Se alguém me falasse no final de 22, você vai ter um evento com lojas americanas e outro com Light, o que vai acontecer? Eu ia falar, o mercado de crédito vai parar. Não vai ter liquidez nenhuma, ninguém vai conseguir, os fundos vão ter que fechar, né? Não foi o que aconteceu. Então, o mercado de crédito no Brasil está mais maduro, né? Isso foi, para mim, assim, um aprendizado. Acho que muita gente nem tem noção. Várias pessoas conversam comigo, dá para fazer fundo de crédito D30, D1, né? Eu digo, dá. Há 10 anos atrás não dava, né? Então, isso é uma novidade. Uma confirmação é que você tem que seguir o seu mandato, né? Então, você pega os fundos ano passado, as pessoas que seguiram o seu mandato, você pode eventualmente cometer erro, né? Ninguém é perfeito, né? E os gestores de crédito, de forma geral, acho que são bons, né? Mas assim, quem segue o mandato e errou, mas dentro da sua função e sabe explicar bem, né? Eu acho que teve um bom desempenho ainda. Mas, Petrônio, uma dúvida. Você não acha que não teve, talvez, um aprendizado em relação a tamanho de posição, talvez? Isso sim, mas quando você fala tamanho de posição, para mim isso é um pouco do mandato. Perfeito. Né? Porque só para explicar para a galera, né? Imagina, você é um fundo de crédito, você quer geralmente dar CDI mais 1, talvez, etc. Se você tiver 1% da sua posição, né, tiver na carteira ali, você vai dar CDI no ano, né? Se você perder ela. É isso, né? Então, assim, quando você está num fundo muito high grade, eu acho que é natural do produto você estar mais pulverizado, né? Então, quando você está mais concentrado, e principalmente se a concentração for num papel que não é um risco muito óbvio, né? Então, você está saindo, está desviando, fica mais difícil de explicar. Então, é muito importante você deixar muito claro o que você faz e seguir o seu mandato, né? E o cliente não entende 100% do ele sabe assim, seu fundo é conservador, então você no dia cai demais, certo? Então, no final do dia é isso. Se você concentra a sua posição, você pode errar na posição grande e você não vai entregar o que você prometeu, né? Então vai ficar mais difícil, vai ter mais trabalho para explicar. Talvez você consiga, talvez não. Então, o foco no mandato eu acho que é muito importante. Você ter produto que entrega o que você está dizendo que vai entregar. Isso é sempre importante. E outra coisa assim que isso para mim do ponto de vista de gestão, né? É muito importante. Isso vale muito para crédito, porque no mercado de crédito você ganha um spread acima do CDI. Então, é um pouco acima. Mesmo num papel que tem um certo risco, né? Você quer 5% a mais, vamos lá, 3, 4, 5. Se você perder o principal, você vai perder muito mais vezes do que você tinha para ganhar. Então, não é algo simétrico. A simetria é ruim, né? Não é simétrico. Por outro lado, a chance de dar problema é muito baixa, né? Mas ela não é zero. Nesse tipo de cenário, o que você tem que fazer é evitar problema. O maior desafio não é você ter a melhor rentabilidade, né? Você ter o melhor... eu sou o fundo que teve o melhor desempenho nos últimos 12 meses. Às vezes você está correndo risco inapropriado. Isso eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm que aprender, né? A medida natural
de você medir. Quando você mede risco e risco-retorno, todo mundo olha para a Sharpe, né? Quanto você dá de retorno acima do CDI vis-à-vis a sua volatilidade. Como crédito, muitas vezes você tem uma vol mais baixa e papéis mais high yield. Às vezes não tem vol nenhuma porque não tem tanta liquidez. Quando você olha para o retorno por essa métrica, você não vai pegar, né? Então, como é que você tem que fazer isso? Minha visão, se eu tivesse na posição de avaliar fundos que você tem que usar para escolher um fundo para você fazer crédito, o que eu faria é conversar com o gestor, né? E você não precisa nem conhecer tanto crédito para conversar com a pessoa. Vocês dois, né, conversam com gente pra caramba. Dá para entender um pouco da cabeça do indivíduo, como é que ele pensa, qual a experiência dele, e se você está se sentindo confortável com ele ou não. E depois você tem que acompanhar se o que ele faz está alinhado com o que ele fala, né? Eu acho que é esse que é o segredo, né? Mas crédito não dá para você ficar acompanhando só resultado e o que teve de volatilidade. Você tem que, de fato, conhecer o que o gestor está fazendo. Bem legal. Eu acho que a gente começou aqui com um aprendizado grande do universo de crédito, né? Que a gente acaba abordando pouco no Stock Pickers. E eu acho que muita gente que entende o mercado de ações não acaba tentando fazer analogia para o mercado de crédito e as premissas não são necessariamente as mesmas, né? Os objetivos, digamos assim. Mas eu queria falar um pouco sobre esse cenário macro, Petrônio, até porque é interessante a gente destacar, como você disse ali atrás, né? A equipe de crédito é meio que um elo entre o que os economistas e o pessoal de equities acredita a respeito das suas caixinhas. Naturalmente, é necessário a gente observar o cenário maior. E esse cenário está extremamente obscuro há muito tempo. Quando eu olho principalmente para o que ocorre fora do Brasil, não que no Brasil esteja mais simples, até acho que não, mas é uma percepção generalizada de que as melhores mentes pensam de forma distinta o que deve ocorrer adiante. Toda a dinâmica de juros nos Estados Unidos, a contenção da inflação, a gente fez até o painel ontem, né? O pessoal super desacreditado com China, Europa numa certa mesmice. Eu queria entender qual que é o cenário macro atual, externo, da Ocam. Tá bom. Cabeça do time da Ocam, macro para externo, eu acho que são dois lugares principais que tem que olhar, né? Um é Estados Unidos, o outro é China. E eu diria que os Estados Unidos é o mais irrelevante, né? Então, a turma macro da Ocam hoje está com a visão de que você vai ter um ciclo de queda de juros nos Estados Unidos. Ele deve começar em breve, né? Não deve ser assim, tão forte como em outras vezes, mas isso pode dar um ânimo de forma mais geral, mas está muito maduro na visão da turma você ter um início de queda de juros nos Estados Unidos, tá? E o cenário que eles estão vendo é o cenário mais na linha de um soft landing, né? Você vai diminuir um pouco a atividade, o juro cai de uma maneira gradual. E isso, de forma geral, eu diria que é um cenário positivo, né? O risco maior é China, né? Porque China pega emergente, pega commodity. O Brasil é muito exposto e se beneficia ou pode ser prejudicado de acordo com o movimento de commodity. China tem um impacto relevante sobre isso, então isso é um risco potencial. Só que China é sempre muito difícil de você prever, né? Então é melhor você ficar atento e reagir, né? Então eu acho que é um pouco isso, mas eu diria que assim, não está vindo de fora hoje um risco muito grande na visão do time da Ocam. Agora, o outro ponto que eu faço, e aí eu concordando com você, a gente viu nos últimos, 12 meses, né? Um momento de subida de juro, pessimista grande, entramos no começo do ano, todo mundo, e aí havia quase que uma unanimidade das pessoas em relação ao cenário, que você estava na iminência de começar uma queda de juros lá fora, em março já ter caído, né? E aí parecia que não ia cair, ia subir, depois agora volta a cair, ou seja, embora seja essa visão e a gente tem que acompanhar, eu acho que a gente tem que sempre ter um pouco de pé no chão, que hoje as coisas estão mudando com muita velocidade, então a gente sempre trabalha com hipótese, então essa é a nossa hipótese e a gente trabalha com isso, né? Mas assim, tem que acompanhar muito de perto o que está acontecendo e para
para minha felicidade, talvez, né? O meu mercado é o menos impactado por esse tipo de movimento, né? Tem um impacto, obviamente, eu olho para isso, mas eu sou menos impactado que outros mercados, como a Bolsa, por exemplo, né? Então, isso deixou um pouco a vida do gestor de crédito mais fácil nos últimos 12 meses, 24 meses, né? Tirando eventos de crédito em particular, mas de comportamento de mercado, a gente viveu um mundo um pouco mais fácil. De forma geral, é um pouco mais fácil, né? Mas tem outras complicações, né? Mas eu diria que a gente é menos afetado pelo externo no crédito do que outros mercados aqui no Brasil. Legal. E eu até chamei a atenção para essa palavra gradual, porque foi o termo que o Campos Neto usou aqui na Expert ontem para falar sobre a alta de juros que teremos adiante, né? Exatamente o oposto do que está rolando lá fora. O que a equipe econômica da Ocam está achando a respeito dessa situação? Isso é uma coisa interessante também, porque assim, no início do ano era a visão que havia um movimento, era quase sincronizado o mundo inteiro, todo mundo ia cair juros, né? Perfeito. A gente caiu na frente, lá fora não, e agora nossa visão é que vai acontecer um negócio ao contrário, lá vai cair e aqui vai subir. Então, e a preocupação que o time tem, o time da Ocam, né, é que alguns pontos, né? Um é que, historicamente, ciclos de alta de juros, eles nunca são muito pequenininhos, né? E no Brasil hoje você tem uma combinação de fatores, assim, a inflação está alta, deve ficar esse ano perto do teto da meta. Atividade forte, desemprego baixo, né? Um fiscal um pouco mais frouxo, né? Essa combinação se você falar com o Paulo Val, né? A frase que ele está usando é a seguinte: se você tirar o nome do país, dar os dados do Brasil para um estudante de economia de qualquer país do mundo, ele vai falar que você tem que subir pelo menos 200 bips, né? Aí você vai olhar o nome do Brasil, contexto, etc. Talvez você pondere alguma coisa e vão ponderar. Lá fora vai cair juros e tal. Mas assim, a cabeça da turma é que vai ter um aumento, e historicamente ele é um aumento importante, né? Não é um aumento assim, tão pequenininho, né? E tão rápido, né? Isso faz o quê? Que a gente tem o fiscal também, a gente não acha que vai ser um negócio nem muito forte, nem assim tão fraco, né? Você fica com a inflação, acaba ficando um pouco mais alta também, você vai ficar num cenário meio mediano, né? Inflação um pouco mais alta do que você gostaria, atividade até não vai ser ruim na cabeça da turma, então eles estão vendo um PIB pro ano que vem na casa de 1,5 a 2, né? Mas os juros um pouco mais altos, né? Eu trabalho muito na composição da carteira, tá? Com um negócio que eu chamo de teses de investimento. São tendências, né, que me ajudam a dar um pano de fundo. Então, no começo do ano passado, eu trabalhava com uma das coisas que eu colocava dentro dessas tendências, que era o juro real no Brasil. O juro no Brasil vai estar alto, né? Eu tirei isso em algum momento, eu voltei a botar isso essa frase voltou a entrar na composição da minha carteira. E só para complementar, Cola, eu acho que ele tocou em alguns pontos que me chamam a atenção, assim. O destaque de que devemos ter um cenário, então, com juros mais altos, inflação também provavelmente um pouquinho maior e atividade mais forte, né, do que seria o padrão imaginado lá atrás. O que isso significa no universo de crédito? Porque se por um lado eu entendo que juros mais altos, obviamente, não é algo que a empresa gostaria de ter, por outro, também as pessoas com atividade elevada, a gente está vendo a economia movimentada. Então também não é aquele cenário em que você tem um juros alto com a economia sofrendo, né? Essa composição significa o quê para o mercado de crédito? Assim, eu vou pegar essa pergunta e acrescentar mais observar que não é só econômico, né? Se você pegar o desempenho dos fundos de crédito nos últimos 12 meses e o desempenho de outros mercados, foi muito bem, né? E o pessoal olha muito com o olhar no retrovisor, né? Outra informação importante, historicamente, se você emprestar dinheiro para empresas de primeira linha no Brasil, você tem um resultado acima do CDI, né? E um resultado razoável. Então, esse cenário, um cenário mediano, faz com que os fundos de crédito, de forma geral, tenham um desempenho satisfatório,
Eu acho que não é um desempenho extraordinário, não é algo como a gente viu nos últimos 12, que foi impulsionado por uma janela de tempo, né, que você teve a chance de comprar papéis com um preço muito bom depois do evento de Americanas, né, mas você tem um bom resultado, compatível com o risco que você está correndo, né? Mas ganhar do CDI no Brasil é difícil. Com o CDI acima de 10 é muito difícil. E o crédito é uma ferramenta que te permite fazer isso, desde que você esteja fazendo isso com empresas de primeira linha, né? Ou então você vai ter que ter uma carteira mais pulverizada, você vai tomar um risco aqui ou acolá, né? Mas no médio, quando você tem muitos papéis com spread maior, acaba que você absorve eventuais perdas e tem um resultado razoável também. Então eu diria que o mercado de crédito fica bom. A dificuldade maior que você tem hoje, na minha visão, né, é que todo mundo percebe isso. Então o fluxo de recurso para fundos de crédito está muito grande, né? Os investidores tão conservadores, então eles não estão buscando fundos de crédito high yield, eles estão buscando fundos de crédito de perfil conservador. Os gestores também estão conservadores, até porque esse cenário mudou várias vezes, então todo mundo fica um pouco inseguro, né? E a falta de previsibilidade que você vê sempre, né? A gente realmente não está conseguindo prever muitas coisas, né? Então Sim. O crédito vira um porto seguro, todo mundo quer a mesma coisa, esses ativos sobem de preço. Então o nível de rentabilidade que você consegue hoje, um papel AAA óbvio, ele é baixo, né? Você tem que buscar. Hoje o analista de crédito tem que trabalhar, né? No ano passado, talvez o maior desafio foi tomar a decisão de comprar papéis óbvios no meio do ano, que era um momento difícil, né? Mas a análise de crédito era fácil. Agora a gente tem um trabalho de ter um cenário mais claro para crédito, que eu acho que está bom, né? E você precisa de mais análise de crédito para selecionar bem os papéis que você vai comprar, para evitar ter um problema, né, quando o mercado voltar a piorar, que sempre acontece. Então você tem que fazer uma carteira, eu acho, hoje selecionando muito bem os ativos que você está comprando. Só uma última aqui do meu lado, Cola. Você enxerga algum evento tão duro quanto dos últimos tempos que pode vir a ocorrer com uma empresa? Tem algum case em específico que te chama a atenção? Embora naquele momento, principalmente com Americanas, também não fosse algo que todo mundo estivesse esperando, né? Foi uma surpresa. Mas você enxerga alguma probabilidade disso ocorrer? Não, vamos lá. A probabilidade disso ocorrer, ela sempre existe, né? E eu estava conversando com um gestor amigo meu, não tem muito tempo, e ele falou assim para mim, Petrônio, eu não consigo enxergar nada que faça... essa pergunta, eu não estou vendo nada, não estou vendo nenhum evento que vai fazer esse mercado mudar. Você está vendo alguma coisa? Eu falei para ele, cara, não estou, mas isso não é necessariamente um conforto, porque isso pode ser que eu estou vendo muito bem e não tem nada na frente, ou pode ser porque eu não estou enxergando, né? E se eu não estou vendo, é pior ainda, porque quando tem uma coisa na sua frente e você está vendo, você desvia, né? Se você não está vendo, você não tem como desviar, né? E você vai ver quando chegar perto da sua cara, né? Então, o que eu acho que a gente tem que trabalhar sempre é o seguinte: existe o imponderável. Nós não somos donos da verdade, né? A gente tem que trabalhar com uma margem de segurança. E isso se coloca de que forma? É ser mais pulverizado, entender o momento. E como está agora, eu acho que você deve ter uma posição de caixa maior do que eu tinha no passado, né? E focar muito no processo, né? De crédito, ser diligente. Mesmo quando você vê uma empresa que você gosta, que passa no critério, você tem que ser comedido, fazer pequeno para, na eventualidade desse obstáculo estar ali em algum segmento que você não está vendo, não te pegar de cheio. Boa. Agora é comigo? Vai contigo, cola comigo. Não, mas eu queria trazer esse ponto. Você comentou sobre que agora o analista de crédito está precisando trabalhar mais. Sim. Eu queria dar um pouco mais de pano de fundo e te perguntar, porque eu queria ouvir de maneira mais profunda sobre isso. Porque, basicamente, Gazão, o que está acontecendo é o seguinte: o Brasil vive num eterno pêndulo financeiro. Quando os juros sobe, o brasileiro volta a viver o rentismo e procura alternativas naturalmente de renda fixa, porque você consegue ter 1% de retorno ao mês com baixo risco. Sim. E os fundos de crédito captaram muito dinheiro de investidores pessoa física. Uhum. Além disso, os investidores institucionais, que é onde tem um volume de dinheiro
boçal, né? E eu tive na conferência quinta-feira, investidores institucionais da XP, foram mais de 700 investidores institucionais, aproximadamente 85% do capital desse público está alocado em crédito. Caramba. Também. É um volume muito alto de dinheiro, porque eles também têm uma meta de retorno que eles têm que atingir, e a partir do momento que o juro está alto, ele consegue bater essa meta sem necessariamente tomar risco. Né? Enquanto isso, as outras indústrias sofrem em detrimento disso. Então, fundos de ações tomaram muitos resgates, a performance dos fundos multimercado no passado recente não foi boa. Casado com esse momento de juro alto, também tomaram muitos resgates. E como o Petroni antecipou muito bem, esse dinheiro entra, compra os ativos ficam caros, e aí esse prêmio, que é o spread, né? Ou seja, o dinheiro que você vai ganhar por aceitar correr esse risco de crédito ao invés de comprar um título público, ele vai diminuindo. Hoje a gente já vê muitos ativos que estão basicamente sem prêmio. Ou seja, a demanda está tão grande que mesmo tendo um risco maior do que o governo, né, você não é premiado. Exato. Você não recebe por isso. Isso, só que esse efeito ele é minimizado para o investidor, porque como o juro está alto, às vezes você não percebe. Então, às vezes o prêmio tá zerado, tá? A gente chama de careca, né? Ou tá, por exemplo, 0,5, 0,3, que é baixo. Só que como o juro tá alto, base do negócio... Isso, é como se fosse uma maquiagem. Eu queria saber de você, Petrônio, que é um investidor aí super vencedor e diligente desse segmento. Como é que você tá lidando com essa situação do lado de lá da mesa? Ou seja, você é um gestor, você tem uma carteira e você tá vendo esse movimento. O que você está fazendo na prática no teu portfólio para se proteger e gerar retorno? Tá bom, eu vou falar o que eu estou fazendo desde o ano passado, que eu acho que ajuda a entender a dinâmica, né? E é bom até para o investidor, para quem é cliente do fundo, já, né? Entender também. Né? Eu costumo falar isso sempre, mas acho que é sempre bom repetir. Né? Ano passado foi um ano que a gente começou muito conservador. Na linha de tese de investimento, né? A gente estava com essa tese do juro alto, um ambiente difícil, etc. Isso me tirou varejo, então eu não tinha lojas americanas. A gente não tinha Light por outros motivos. Então a gente foi bem nesse momento, e quando deu aquela turbulência, né, eu fiz mais caixa, fiquei mais olhando. Né? E o mercado foi abrindo, foi piorando, piorou mais do que eu achava que ia piorar. E durou mais tempo essa piora. Foram quase, se você comparar o que a gente viveu no primeiro semestre do ano passado com o Covid, foi menos agudo, né? O tamanho da abertura foi menor, mas a incerteza no Covid era muito maior. Então, do ponto de vista de magnitude, para mim foi muito mais do que eu imaginava, tá? E demorou mais tempo. Né? Isso deu uma oportunidade muito grande. O que eu fiz? A gente comprou papel de empresa de risco óbvio. São empresas que qualquer pessoa conhece o suficiente, né? E vai estar muita tranquilidade, não vai dar problema nesse cara. Né? E a gente comprou esses papéis perto de CDI mais 2, ordem de grandeza. São esses que você está falando que hoje estão na faixa de CDI mais meio. Né? Então você teve 150 Bs de fechamento entre meio e 1. Né? E aí fecha esse 1,5, né? E você multiplica pela duration do papel. Isso dá uns 3% aí, 3,5%, às vezes 4%. Né? De retorno. De retorno, além do carrego. Né? Então, sem correr risco de crédito relevante. Quer dizer, eu estava correndo risco de mercado. Por isso que eu falo que ano passado o desafio... Que gera um bom índice Sharpe ali, né? Uma maravilha. E se você pensar que eu estava comprando papéis de baixo risco, você comprar um fundo de crédito há 12 meses atrás era um investimento realmente excepcional. Né? Eu acho que investir em crédito é bom, de forma geral. Né? Ali naquele momento era um momento extraordinário, muito bom. Né? E a gente falava isso e ninguém queria. Né? E é por isso que era bom. Né? Então, esse é um problema do mercado financeiro de forma geral. Né? Quando as pessoas não querem os ativos, geralmente ali tem muita oportunidade. Quando todo mundo quer, se fica menor. Né? O crédito te defende porque ele não tem bolha. O preço não passa do par. Né? Pode passar um pouco, mas tem um limite. Ninguém vai querer comprar um título público e ganhar menos do que o soberano. Então, você fica limitado. No high grade, você tem menos, assim, o tamanho da abertura ele é menor, né, do que pode acontecer em outros mercados. Mas você tem momentos melhores e momentos mais difíceis. Então a gente pegou esse momento e o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo esses papéis. Né? E quando você vê emissões primárias de prazo muito longo, com spread muito pequeno, a gente não está entrando. Tá? Eu estou ficando com mais caixa no fundo. Por outro lado, eu tenho comprado outros papéis
mais curtos, papéis um pouco mais que tem mais estruturação, ou seja, são papéis que você precisa ver empresa, precisa ver estrutura de garantia, né? Para entender, ou se demanda muito mais do analista de crédito. Foi o que você tinha falado. Né? Não dá para você comprar tudo que você fecha o olho, compra todos os papéis com taxa mais alta, põe aí e vamos ver o que acontece, né? Porque alguns caras de fato podem ter problema, pode ser que não tenha nenhum, mas assim, você começa a correr um risco que eu acho que não é um bom risco, né? Aí você precisa do analista para fazer esse filtro. Por isso que eu estou falando que agora o analista de crédito está trabalhando muito. Para fazer justamente essa seleção e comprar um pouco de papéis que tem um pouco mais de taxa, mas assim, são de empresas que as pessoas conhecem menos ou que tem mais estrutura de garantia, e aí ela demanda um exercício de análise importante. E eu combino essa análise de crédito com o cenário macro e essas tendências micro. E é a partir daí que eu monto a minha carteira. Eu tinha falado de índice Sharpe, mas só para fazer uma correção, não use índice Sharpe para olhar crédito, pelo amor de Deus, tá? Porque índice Sharpe leva risco como volatilidade, e a volatilidade desse mercado é baixa, você vai se enganar se fizer isso. Tá falando bom risco-retorno ali naquela hora. Mas, perfeito, eu entendi sua explanação. Eu só queria abordar mais, acho que 2 tópicos. Dá tempo, H? Nós temos 8 minutos. Dá tempo, rapidinho. Eu entendi esse ponto, mas o pouco tempo que eu tenho de mercado, porque você tem a minha idade de mercado, você sabe muito mais do que eu, mas o pouco tempo que eu vivi de mercado, eu tive o privilégio de observar movimentos no mercado de crédito. Por exemplo, em 2019, a gente teve um pequeno movimento de venda, né? Os resgates, alguns fundos líquidos tiveram quedas relevantes, aqueles fundos D+2, D+1, isso assustou o cotista, gerou um movimento de venda e esses fundos entregaram um retorno ruim. Em 2020, naturalmente, a gente viu de novo, porque em 2020 você queria vender o que você tivesse para ter dinheiro na mão, né? Porque você tinha previsibilidade total e esses fundos, os papéis mais líquidos acabam sofrendo mais. Eu tô perguntando isso porque hoje, se você sintetizar a indústria de crédito inteira em um fundo só, seria um fundo D+2 com uma duration de 3 anos, mais ou menos. O que é bem esse caso que antecede movimentos de eventualmente ter um sell-off. Tudo bem que o juro vai subir, isso pode ajudar nessa maquiagem que a gente falou, as pessoas vão continuar, mas isso te preocupa? Você tá olhando para isso com cuidado nesse momento? Pelos movimentos que você falou da carteira, parece que sim, mas eu queria ouvir de você mais especificamente sobre esse tipo de movimento. Tá, vamos lá. Vou fazer um comentário com você. Quando eu comecei no Alcan, eu tive... A primeira pessoa que foi almoçar foi com o Marcelo Almeida, que foi meu chefe no Pactual, meu primeiro chefe no Pactual, e foi... trabalhou junto comigo, era meu chefe na 20 também, né? E eu fui almoçar com ele, ele falou assim pra mim: Petrônio, olha só, você... a frase que ele usou foi, acho que foi essa assim: você assinou na Bíblia que você nunca ia fazer um fundo de crédito D1, né? E você começou no Alcan fazendo um fundo D1. Me explique isso, por favor, né? E o que eu falei para ele foi: a primeira coisa que eu nunca assinei na Bíblia, coisa nenhuma que eu ia fazer D1. Eu tenho a Bíblia, mas ela não tem nenhum risco no que eu faço. Né? Então não fiz isso, né? Mas de fato, eu fui muito vocal em dizer que fundo D1 era um fundo difícil para o gestor, tá? Um fundo difícil para o gestor. Eu compro um papel longo e meu passivo é curto, né? Então eu tô com um problema, tá? O outro lado da história se não tivesse pessoas que tivessem feito isso, a indústria de crédito não tinha nascido, tá? E o que aconteceu nos últimos anos é que a liquidez melhorou demais, tá? Então, de 2019 para cá, os fundos tinham muito menos caixa do que tem hoje. De forma geral, as pessoas trabalham com mais caixa. Só tinha esse tipo de fundo. Hoje em dia, grande parte dos multimercados compra crédito. Muitos investidores compram crédito diretamente. Quando você teve o evento de Americanas, como eu falei, não teve dia nenhum. Pega o papel de Americanas, que é um papel onde teve o problema. Você podia vender o papel qualquer dia, né? Não no preço que você gostaria, mas você não tinha problema de liquidez, tá? Então, isto eu acho que melhorou demais. Resolveu tudo? Não. A gente tem o desafio, tá, de alongar prazo, tem o desafio de fazer operações, deixar esse mercado ainda mais líquido, mas olhando para o tamanho que tem hoje
como a indústria está posicionada, muitos fundos hoje de renda fixa que não tem o nome crédito privado também tem crédito lá dentro, né? Então o mercado está ficando maior e o número de papéis também de fundos, tá? Que são fundos perpétuos ou fundos setipados ou fundo com prazo longo, isso também está aumentando. Então eu vejo isso como um movimento natural, né? São fases, essas coisas vão acabar ganhando mais maturidade. Então, assim, é algo que a gente tem que olhar com algum cuidado. Eu tenho uma vantagem, né, de ter uma parceria com o BB que me dá um pouco de conforto, né, um pouco mais de conforto, embora eu nunca queira usar para isso, mas momentos mais difíceis, você tem alguém para você falar, né, que tem tamanho, né, para você eventualmente conseguir liquidez para papéis, né? Então isso eu acho que é importante, mas os próprios bancos dão liquidez também, tá? Então, assim, eu acho que é mais uma preocupação, ela é legítima, mas os gestores, de forma geral, eu acho que estão atentos a isso dado o volume de caixa que os fundos estão tendo na média hoje, eu não acho que isso é um problema tão relevante assim. Bom, para o episódio do Stock Pickers aqui no Banco de Atacado especial, diretamente da Expert, não poderia ter outro tema a não ser crédito, porque pelo que eu falei, né, o volume de dinheiro que está nesse mercado hoje é muito relevante, tem muito investidor, pessoa física posicionada, institucional também que escuta Stock Pickers também está posicionado, então é sempre bom ouvir aqui uma pessoa que tem quase 30 anos de mercado acompanhando no detalhe. Petrônio, muito obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado a vocês, eu agradeço muito, espero que as pessoas tenham gostado, também aprendendo um pouquinho mais de crédito, mas é sempre à disposição, vai ser bom falar com vocês. Obrigado. Com certeza vai voltar aqui, a Oca é super parceira nossa, também uma gestora contemporânea, jovem, né? Tem redes sociais, tem material disponível aí também para vocês acompanharem o trabalho, os fundos estão abertos também. Então, Petrônio, muito obrigado, valeu, Agazão. Valeu, Cola. É isso, semana que vem tem mais. Show me the money.